Eu reassisti Sherlock Holmes lá de 2009 e olha, reassisti e continua sendo um ótimo filme, porque vamos levar em consideração o seguinte: Sherlock Holmes é um personagem que ele já é do imaginário popular, ele já é muito conhecido e assim, ele já teve inúmeras versões, foi um dos personagens que mais foram adaptados para o cinema. Foi Sherlock Holmes, junto ali com Tarzan, talvez, e Drácula, se eu não estiver falando besteira. Se eu estiver falando besteira, deixa aqui nos comentários também. Outro ponto interessante: como revolucionar ou refazer um personagem que já é característico. A gente chama um diretor que tem uma linguagem visual muito própria, que nesse caso é o Guy Ritchie, que antes ele tinha feito Snatch, Porcos e Diamantes, que ele mandou muito bem, e aqui ele traz um visual, um conceito pro Holmes que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, com um Holmes mais sério, mais elementar, meu caro Watson. Não, esse aqui é um Holmes que vai mais pra ação, porque é a cara dos filmes do Guy Ritchie, o que é normal. Na história nós temos Lord Blackwood, que acabou de ser preso e executado, mas aparentemente ele não morreu, ele volta do mundo dos mortos, porque agora o Lord Blackwood é mais do que um fantasma, ele é uma coisa viva na cidade que quer acabar o seu plano que ele começou em vida. E aí cabe a Sherlock Holmes e o seu companheiro Watson descobrir o que de fato está acontecendo. Parece uma história simples de investigação? É, mas graças ao diretor fica muito bem feito, ela fica dinâmica, ela fica ágil. E esse aqui é um dos filmes que foi aquela retomada do Robert Downey Jr. depois de tudo que se passou na carreira dele, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Esse aqui é um dos filmes que ajudou a impulsionar a carreira dele de volta, como por exemplo que ele fez com Trovão Tropical, Homem de Ferro e agora Sherlock Holmes, quase tudo na mesma sequência. Robert Downey Jr. faz o papel do Sherlock Holmes, não poderia ser outro, ele é o principal e ele entrega essa personalidade toda própria do Robert Downey Jr. pro personagem. Claro que pode ser confundido um pouco com o Tony Stark, afinal de contas foi um papel extremamente marcante para a carreira dele, sim, mas ele consegue de tal maneira não ficar tão tecnológico, vamos dizer assim. Ele não tem tantas... Ele é um personagem inteligente tanto quanto o Tony Stark, mas de outras maneiras. Ele precisa do Watson. O Watson, quem faz é o Jude Law. E essa dupla em tela funciona de um jeito tão gostoso de se assistir. É uma mistura de irmãos com inimigos em alguns momentos. Uma hora eles não se suportam ficar perto um do outro, outra hora eles querem estar juntos o tempo todo. É maravilhoso de ver a relação dos dois e funciona muito bem em tela. Claro, afinal de contas, dois excelentes atores, então fica difícil não ter uma conexão muito boa. E eles entregam muito bem os papéis, eles cativam, porque assim, não é que esse aqui é um filme de origem do Sherlock Holmes, muito pelo contrário. Esse aqui é meio que tudo que poderia acontecer na carreira do Holmes com o Watson já aconteceu. E esse aqui seria o último caso, vamos dizer assim, a última história dos dois juntos, porque o Watson ele vai se casar, vai sair da Baker Street, então ele não vai ter mais aquele relacionamento com o Holmes que ele tinha normalmente. Mas é claro que ele não aguenta e ele precisa ajudar o Holmes no último mistério, porque o Watson ele meio que falou que o Lord Blackwood tinha ido de arrasta pra cima, mas o Lord Blackwood aparentemente não foi de arrasta pra cima, logo ele meio que se sente obrigado a estar ali junto no caso, para fazer de tudo para pelo menos resolver esse último grande mistério, para os dois se separarem de vez. E esse aqui é um Holmes muito mais ativo, muito mais disposto à ação do que os outros Holmes eram e tal, que fica só parado, analisando. Esse aqui, ele analisa durante as lutas, porque ele luta, afinal de contas é uma nova roupagem para o personagem, vamos dizer assim. E aí eu tenho que dar um destaque mais uma vez para o diretor e o uso da câmera lenta em vários momentos e o uso de flashbacks, porque em alguns momentos nós não estamos pensando junto com o Holmes, mas em outros momentos nós temos a visão do Holmes do que poderia estar acontecendo. Por exemplo, durante as cenas de luta,
antes dele de fato lutar com alguém, o que ele faz? Ele analisa, ele fala, se eu der um soco assim, ele vai defender assim, e depois ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, como se fosse um jogo de xadrez. E de fato, quando a câmera sai da câmera lenta, que nós saímos do cérebro do Holmes, e de fato acontece, é muito legal de ver, porque você vê a ação indo muito rápido, mas você já entende o que aconteceu porque o Holmes acabou te explicando. Nas partes de deduções do Holmes, tem horas que ele simplesmente fala, por causa disso, disso, mas não que ele só fala. Ele fala e a câmera mostra por que chegou a essa conclusão. Mesmo que seja uma conclusão só para filme, mas funciona de um jeito para deixar o espectador junto na imaginação do Holmes. Com a direção e com todos esses acontecimentos, o filme é muito dinâmico. Ele não para, você não sente o tempo do filme passar. Junto a isso, nós temos também uma trilha sonora que funciona de um jeito incrível, porque ela mantém o ritmo do filme, que já é acelerado, mais acelerado ainda. Porém, eu tenho que deixar um destaque aqui. Não é porque o filme é acelerado que você não vai entender. Dá pra entender tudinho. É uma história bonitinha com começo, meio e fim, que fica claro o que está acontecendo. Mas o interessante é o quê? Mesmo com esse começo, meio e fim, ela deixa e planta pistas para um próximo filme. É muito inteligente o jeito que eles mesclam a história principal com pequenas pinceladas do que pode vir no futuro. Sem a necessidade de cenas pós-créditos, nada disso. O que tá na história e você entende que tem um futuro à frente. Não vou entrar em tantos detalhes, afinal de contas é uma crítica sem spoiler. Caso você queira debater mais sobre Sherlock Holmes, deixa aqui nos comentários. E não tem nada de muito assim pra falar mal do filme. Por exemplo, Lord Blackwood, que é o Mark Strong, ele tá ok, ele tá funcional, ele costuma fazer alguns papéis de vilões, então não tem tanto problema. E não é que ele se acresça alguma coisa no filme, porque os destaques mesmo são o Holmes e o Watson. Você assistiu Sherlock Holmes de 2009? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.